A desigualdade financeira já foi um problema no seu relacionamento? Continuando a abordar aqui os temas que eu recebi dos seguidores, vou falar um pouquinho desse tema que um seguidor mandou, sua história, um desabafo, inclusive é dos meus, né? Escreveu bastante, muito obrigada pela mensagem, pelo carinho e pelo seu desabafo. E vou dar minha opinião pessoal. É uma situação bem complicada, né? Acolho sua história, sua preocupação, né? Não é fácil. E fazendo um resumo aqui, né? Porque se eu for ler toda a história, todo o texto dele, vai ficar muito longo o vídeo. Ele estava me falando que a desigualdade financeira, a desigualdade patrimonial entre as famílias está afetando o relacionamento dele. Então, ele estava me contando que ele é formado, trabalhava numa empresa, paralelamente ele tinha uma loja e tudo estava indo bem na vida dele. E ele está lamentando ter conhecido a namorada, que vão ficar noivos, né, agora. E ele está lamentando ter conhecido ela justamente nessa fase da vida dele, que a vida virou de cabeça para baixo. Ele me contou que tudo estava indo bem, mas veio a pandemia, ele perdeu o emprego, ele pegou Covid, teve doença na família e ficou só com a loja. A loja também precisou fechar, né, porque estava tudo muito difícil. E ele trabalhando, fazendo, né, os serviços dele para tentar se reerguer, quando conheceu a atual, né, a namorada, que futura noiva agora. E só que ela tem mais condições financeiras, a família dela tem mais condições financeiras do que ele. Mesmo ele estando na fase boa, na fase que ele estava trabalhando, na fase da loja, ainda assim a família dela tem mais condições. E justamente nessa época, nessa fase que ele não está nas suas melhores condições financeiras, foi quando ele conheceu o grande amor da vida dele. E o problema está sendo a família, que fica plantando aquela sementinha da desconfiança, querendo dizer que o relacionamento dele com ela é por interesse. E a gente, quem nunca escutou histórias como essa, né? A gente vê em filme, novela, vê na vida real. Não que não exista, mas existem muitas pessoas boas e sinceras, né? E ele tava me contando que ele fica muito chateado porque não era a hora de conhecer, mas Deus colocou ela no caminho e ele tem a plena certeza que ela é a mulher da vida dele, que ele não quer perder essa mulher, ele não quer perder a oportunidade de ter uma vida com ela. E tá passando por isso, ele se sente muito mal. E quem não iria se sentir assim, né? De saber que tem pessoas pensando mal, pensando que você tá tendo interesse. Só que você tem que ver, eu não vou falar o nome dele aqui, né? Claro, né? Mas você tem que ver que, primeiro de tudo, ela tá concordando com isso? Ela pensa como a família? Eu sei que você não me falou sobre essa parte, se ela pensa igual, mas se ela tá pendendo um pouco pelo que a família fala, é questão de vocês conversarem, né? De toda forma, vocês têm que conversar, mas se tá pendendo pro lado do que a família diz, converse, mostre que você não tem interesse, que o seu interesse é o amor que vocês dois têm um pelo outro, a vida, a família que vocês querem construir. E se for preciso, né, case com separação total de bens, enfim, mostre que realmente não tem interesse nenhum. Eu, graças a Deus, eu nunca passei por isso, espero nunca precisar passar por uma situação dessa, é muito chato realmente. Mas eu, na minha opinião pessoal, eu iria preferir 1000 vezes que, assim, eu tivesse muito mais do que o homem. O ideal, claro, seria o casal ter o mesmo tanto, né, a mesma quantidade, o mesmo patrimônio, o mesmo salário. Mas isso é praticamente impossível, gente. Sempre vai ter um que vai ter mais do que o outro. Então, claro, eu preferia 1000 vezes que eu tivesse mais do que o homem, para não passar por isso, para não ter esse perigo de ninguém achar que tá por interesse. O ideal seria que os dois tivessem patrimônios iguais, salários iguais. Mas se fosse o contrário, como diz, o casal tem que conversar e problema nenhum, casa com separação total de bens, prova que você não tem interesse nenhum, o que vale é o amor, o que vale é essa família unida, essa felicidade,
essa confiança que um tem que ter no outro. E essa parceria. E não dá pra começar um relacionamento assim, com desconfiança. Isso, gente, é fundamental. Se começar assim, como que vai ser? E se ficar sempre dando ouvidos a essas pessoas venenosas? Então vocês têm que conversar seriamente e entrar num acordo sobre isso, sobre qual regime vocês vão escolher, enfim. E se isso está sendo tão criticado, tão importante, mostre que não tem interesse nenhum e levem a vida de vocês. Vocês vão construir uma vida juntos, vão batalhar juntos por um futuro e o amor vencer, né? Porque se o amor é tão grande, tem que vencer, não é? Dinheiro não traz felicidade. Dinheiro não traz felicidade mesmo. Tanto que em tudo, tem gente que tem muito dinheiro e vem uma doença terrível e não resolve. Não há dinheiro que vá tirar aquela tua doença. Como eu disse, compra momentos, mas não vai resolver, não vai trazer felicidade na vida da pessoa. 1000 vezes a pessoa não ter nada, mas ser feliz, ter uma família unida, ter amor, ter aquela leveza, aquela harmonia dentro de casa é fundamental, gente. E outra coisa, se vocês conversam e definem, né, que realmente vão casar com separação total de bens, enfim, ou então ela confia realmente, enfim, não importa o regime que vocês escolham. A partir do momento que decidiu seguir em frente, o outro lado, né, no caso a sua companheira, tem que deixar claro para a família dela e para qualquer pessoa que venha querer interferir, como eu até já fiz vídeo falando de interferências externas, que sempre tem pessoas venenosas que vão querer colocar o casal um contra o outro, querer envenenar, falar uma coisinha aqui, uma coisinha ali, e aquilo às vezes vai entrando na pessoa e a pessoa acaba pendendo porque os outros estão falando e gera um conflito, gera uma briga entre o casal por coisas banais. E o que tem que acontecer? A partir do momento que vocês definiram, não importa o regime, que vão casar, mas vão ficar juntos, o amor tá vencendo, ela tem que deixar claro para a família dela que não vai permitir que fiquem falando de você, que fiquem te julgando, te colocando eternamente para baixo. Nossa, ela pegou um rapaz que tem menos condições do que a gente, sabe? E isso vale também para o homem. O homem que tem mais condições, que pega uma mulher que tem menos condições do que ele. Enfim, porque tem até no livro aqui, ó, Terapia do Casamento, esse livro aqui, fala até uma coisa que se encaixa bem, quer ver? Olha aqui. Elogie seu cônjuge na frente dos outros. Um elogio público dura muito tempo. E isso é verdade, gente. Um elogio público dura muito tempo. Mas também o contrário dura muito tempo também. Vou explicar. Um elogio público. Se sua esposa te elogia em público, quem é que vai ter coragem de ficar te criticando na frente dela? Vamos pensar 2 vezes antes de falar mal de você. Por quê? Porque ela tá impondo que você é importante, que não vai permitir que falem mal. Como também o homem. Um marido que elogia a esposa em público, aquele elogio vai durar muito mais tempo, todo mundo vai ter respeito, porque se o próprio marido está respeitando, está valorizando, quem que vai ter coragem de falar mal daquela mulher? Mas também o contrário vale. Se o marido critica a esposa em público, todo mundo vai se achar no direito de criticar. E aquela crítica vai durar muito tempo. Nossa, vai passar meses, anos, e vai ter alguém que vai lembrar. Nossa, teve uma vez numa festa, numa confraternização, que ele falou que ela é isso, ela é aquilo. Então, o casal tem que ter muita parceria. E assim, os dois. Se vai quebrar a cara ou se não vai, o problema é dos dois. O casal tem que crescer junto. E o patrimônio, não importa quem tem mais, quem tem menos, a partir do momento que vocês casaram, é tudo dos dois, vai ser para os filhos. Construam juntos e sejam felizes, não deixe ninguém se meter nesse relacionamento. O amor tem que vencer. E é essa parceria, esse companheirismo, até o final da vida, para um cuidar do outro na velhice. É isso que tem que valer, é isso que é mais importante, não é dinheiro. Dinheiro não traz essa felicidade, esse aconchego de família. Pense nisso.